Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? Tudo bem, né? Tem o Melô dos Fofoqueiros, sabe? Aquela música que canta assim: Como vai você? Eu só preciso saber da sua vida. Ai, 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 cuidado, hein? Tá cheio de gente interpretando o Roberto Carlos aí. E não seja um deles, tá bom? Querendo saber da vida dos outros, né? Agora, eu não sei que for pra você por um motivo justo, né? Orar de verdade, né? Porque tem aquele que fala assim, mas eu vou te contar um negócio aqui, mas pra gente orar, tá? Que nada, pura fofoca aquele negócio lá, e nós temos que sair fora. Bom, mas começando aí o mês, mais uma semana também. Aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 5, tem uma palavra especial de Deus para o seu coração. Diz assim em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser chamada Cidade de Davi. Naquele dia Davi disse: Quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo e se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Olha que interessante. Davi começou a reinar com 30 anos de idade. Jesus, durante 30 anos, foi conhecido como o filho do carpinteiro. Depois de 30 anos, ele passou a ser conhecido, dos 30 até os 33, ele passou a ser conhecido como Cristo, o Filho de Deus. Então Davi passou a reinar, ou seja, tem um período que Deus nos chama, Deus nos prepara. E Deus tem te preparado você para um tempo de reinar. Reinar é estar dominando sobre coisas que outrora te afligiam. Reinar significa você estar conduzindo os problemas e não os problemas te conduzindo. Reinar significa você estar governando a sua alma, governando os seus pensamentos, governando as suas atitudes através do controle do Espírito Santo e não sendo governado pelas circunstâncias. E assim, o rei e os soldados marcharam para atacar os jebuseus. Veja só, nós temos que sair da nossa zona de conforto e temos que ir ao encontro daquilo que nós projetamos, ou daquilo que nós esperamos, ou daquilo que nós pedimos em oração. Davi estava pedindo um lugar para que ele pudesse ter uma capital. Ele já era aqui um rei, mas ele não tinha uma cidade refúgio, ele não tinha uma cidade ainda fortificada, ele não tinha um lugar estratégico. E ele pedia em oração, e o que ele faz agora? Ele vai então, junto com os soldados, para aquela conquista. Deus enviou os anjos dele com ordens a seu respeito. Agora você precisa sair e ir atacar. Esses soldados aqui significam os anjos que Deus nos enviou. Significam pessoas também que estão conosco para irmos para a conquista que Deus já determinou. E assim, os jebuseus estavam vivendo lá, ou seja, tem intruso, tem corpo estranho querendo estar no lugar que Deus te deu, que pertence a você. Tem demônios que estão ocupando áreas nas nossas vidas que precisam ser expulsos. Tem espíritos malignos que estão ocupando lugares que Deus nos deu e Deus está nos chamando para que nós ataquemos. Ataquemos como? Através da oração, através da leitura da palavra e através das palavras da nossa boca dizer: eu me recuso a sofrer falta daquilo que Deus me deu. Deus tinha preparado uma cidade poderosa para que Davi estivesse. Ele escreve no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que ele estava dizendo? Eu me recuso a sofrer falta daquilo que Deus me deu. Eu me recuso a ser um ser comum nesta terra.
Eu me recuso a ser uma pessoa deprimida. Eu me recuso a ser uma pessoa cheia de problemas e sem soluções. Eu posso até ter problemas, mas as soluções, elas têm que se manifestar, porque esta é a vontade de Deus. E os jebuseus estavam no lugar que Deus tinha dado a Davi. Era necessário que ele então marchasse. Levante-se. Levante-se neste tempo, neste novo ano que Deus nos deu, nesta nova fase que Deus nos deu, para conquistar e retomar aquilo que por natureza, que dos céus Deus já te enviou. Não aceite sofrer falta da bênção de Deus na sua vida. E assim, quando ele chegou lá, ele teve uma resposta. As pessoas, sempre que você fala assim, não, eu vou conquistar isso, não, eu quero fazer isso, sempre vai ter alguém para colocar um lado negativo ou querer colocar uma dúvida no seu coração. Satanás sempre trouxe dúvidas para o ser humano. Sempre ele traz dúvidas na sua mente, e quando ele chegou lá, os jebuseus, que significam os inimigos espirituais, disseram a Davi, você não entrará aqui. Eles duvidaram da capacidade que Davi tinha. Eles duvidaram do chamado de Davi. E hoje acontece a mesma coisa. As pessoas duvidam das promessas de Deus nas nossas vidas. As pessoas vêm também e começam a falar, assim, eu duvido que você vai conseguir, não é isso? Quantas vezes você já não falou isto também para alguém? Quantas vezes você também já não deixou ser levado por intimidações do inimigo, por intimidações de pessoas, e aí ficou parado e não conquistou, não foi buscar aquilo que Deus tinha para você? Os jebuseus logo disseram, você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. O diabo acha, o diabo vem com essas palavras, o inimigo vem falando no ser humano, na mente do ser humano, que você não pode, que você não consegue, que você até tem sim uma promessa de Deus. O inimigo até concorda, olha, eu até sei que você pode, mas os dias são difíceis. Já não é mais aquele tempo passado. Você já não tem mais idade para isso. Você já não tem mais forças para isso. Você já está até aí numa cama, você está até numa cama de hospital, você está até numa... Como que você vai dizer que você vai ter a sua cura? O inimigo tenta parar você na sua mente. Veja bem, Davi poderia até não conquistar, mas ele só saberia se ele não conquistaria tentando. Talvez não dê certo, mas uma coisa eu vou fazer. Pelo menos eu vou tentar. Porque a gente fala assim, não adianta nem ir. Não, como não adianta ir? Eu vou tentar. As pessoas medíocres, elas tentam nos parar. As pessoas medíocres, elas tentam fazer você ficar paralisada. Mas você tem que tentar. Deixa eu tentar. Obviamente, nós vamos nos prepararmos para a batalha. Nós devemos estar buscando a Deus em oração. Mas eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi o surpreendeu. Surpreenda todos aqueles que duvidaram de você. Surpreenda aqueles que duvidaram do seu chamado. Surpreenda aqueles que duvidam e duvidarão da capacidade que você tem de superar os seus problemas. Da capacidade de superar os seus desafios. Ayrton Senna disse, quando você estiver vendo todo mundo retornando, todo mundo reclamando dos obstáculos, bata recordes. Vá para a pista, vá para o campo de batalha e se torne um herói, se torne uma pessoa que muda a história, mesmo quando os outros estão indo ou estejam fugindo, não fuja. Não, você não é mais um na multidão, você não é mais um tijolo na parede, ou em inglês misturando aqui. Mas você precisa ir quando todo mundo achar que os desafios estão aí, que os problemas estão aí, erga a sua cabeça, vá para cima, na força e na oração, supere os seus limites. Deus nos dá esta capacidade. Os desafios servem para testar a sua alta capacidade de superação. Então veja que tinha um grande desafio, os jebuseus tinham dominado aquela área. Quais são as áreas que o inimigo tem dominado na sua família? Ele tem dominado através da bebida, ele tem dominado através de um câncer que vem vindo de geração em geração. É hora de parar em você. É hora de você falar assim, olha, pode ter até aqui veio, mas em mim, em você, a maldição não vai continuar.
A maldição não pode ir adiante. Você determina e você fala assim: eu vou ser uma nova criatura, uma nova pessoa. A partir de mim, os meus filhos, os meus netos, a sua geração será diferente. E assim, Davi foi para conquistar. Davi tinha uma intimidade com Deus que nós precisamos desenvolver. Davi disse o seguinte: naquele dia Davi disse: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. Davi tinha intimidade com águas. Quando ele foi lutar contra Golias, tentaram colocar a roupa de Saul, tentaram colocar nele as armaduras, mas o que ele fez? Ele tirou aquilo não servia para ele. As armaduras de Saul é uma armadura carnal, é uma armadura humana, é na força humana. Mas o que ele fez? Ele foi para o rio, ele foi para o riacho, porque ele foi pedras. Ele derrotou Davi, ele derrotou Golias de maneira surpreendente. Surpreenda o inimigo, surpreenda quando o problema chegar na tua vida, quando o problema bater na tua porta, que neste mundo teremos aflições, esteja preparado para receber com a vitória, esteja preparado para receber com a solução. Há uma frase que Deus colocou na minha boca, eu digo assim: o problema é problema porque ele sempre chega atrasado. O problema sempre chega depois da solução. Acredite nisso. Se um problema chegou na tua vida, Deus enviou a solução primeiro. Pode procurar, porque a solução está dentro da sua casa. A solução chegou, o problema pode vir, o mal pode chegar, mas a bênção já chegou primeiro. E nós temos que combater o mal com o bem, ou seja, o bem já chegou, a solução já chegou. Combata o problema com a solução que Deus já colocou, a solução que você já recebeu de Deus. Agora, talvez você não esteja percebendo, porque a sua vida está faltando oração, está faltando intimidade de comunhão com Deus, está faltando ler a Bíblia, você participa de cultos, você vai na internet, você lê mensagem, você está assim, ó, empanturrado de tanto ouvir, mas não tem digerido, não tem tido a sua relação de comunhão e oração pessoal com Deus. E agora veja, Davi falou assim, ó, vai ser nas águas. Nas águas foi que ele arrumou as pedras para derrubar o gigante Golias. Foi nas águas que ele ficava lá, já viu as pedras? Nas águas elas ficam lisinhas, elas se tornam armas poderosas. E agora vemos aqui Davi, que ele fala no Salmo 23, né? Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Ou seja, nós encontramos ele aqui agora para conquistar Jebus, para fazer a capital dele, para tomar aquilo que pertencia a ele. Ele vai usar as águas novamente. A Bíblia fala que rios de água viva devem fluir do nosso interior. A água era o que fazia ele ter paz, né? Aquele ditado, né? Tá preocupado, tá estressado, vai pescar. Realmente as águas nos acalmam. As águas nos faz ver, e água é símbolo de vida, é símbolo de conquista. E assim ele disse: aqueles aleijados, aqueles destruídos, aquele derrotado é inimigo meu espiritualmente falando, serão derrotados. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza, ou seja, Davi foi e conquistou. Sabe uma coisa que Deus tem me falado? A gente até tem conquistado coisas. A conquista vem em oração. As conquistas acontecem quando a gente tem uma oração pessoal com Deus diária. Mas o que acontece? Às vezes a gente ora e melhora. E melhorou, a gente vaza. Não é assim? O médico fala assim, toma esse remédio 30 dias. A gente toma 15 e começou a sarar, a gente já não quer tomar mais. Você já se dá alta, né? Já se auto-medica e já fala, não, já estou bem. Mas é para continuar. Então veja assim, Davi passou a morar na fortaleza. Nós devemos morar, não é visitar. Devemos estar na presença de Deus não como visitantes. Devemos estar na presença de Deus como moradores. Eu sou morador da fortaleza de Deus. Eu sou morador do refúgio. Às vezes a gente busca refúgio na hora do problema, na hora da angústia. Aí a gente corre para o refúgio, corre para Deus. Mas nós devemos morar com Deus. Nós devemos estar ao lado de Deus. Tem gente que fica pedindo para Deus vir para o nosso lado. Não, esteja você do lado de Deus. E assim Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a de Davi.
construiu defesas. Olha que importante, quando você recebe a tua bênção, quando você recebe a tua resposta, construa fortalezas. Não fica aí dizendo, ganhou 1 quilo de ouro e sai dando testemunho, tem 1 quilo de ouro. Lá em casa vai ter um monte dos amigos do alheio, dos inimigos do alheio, que vão querer pegar esse seu ouro. Então você deve construir fortalezas, você deve ser be quiet, ficar calado. Não sai metralhando, falando o que Deus fez na sua vida, que você tem isso, que você tem aquilo, dando testemunho, porque precisa construir a fortaleza, precisa, se fortaleceu. Daí Davi construiu defesas na parte interna, ou seja, as nossas derrotas acontecem dentro de nós. As nossas derrotas, as derrotas do ser humano estão acontecendo dentro dele. Porque ele vai sair para arrumar um emprego, aí tá chovendo, ele fala assim, e hoje não vai ter ninguém naquele escritório. Então ele já constrói, ele já permite ser derrotado por antecipação. É impressionante como que muitas pessoas que tinham algum sonho de vir para os Estados Unidos, depois da posse do Donald John Trump, já escrevem para mim, mandam um WhatsApp para mim do Brasil, falam assim, agora não dá mais, né? Não dá mais o quê? Não, porque com esse governo, quantos já se autodeportaram aqui dentro? Tem gente que já se autodeportou, que está vendo imigração, que está vendo... Olha, o Deus que nós servimos é aquele que tem o coração do rei nas mãos dele. E a Bíblia diz que ele inclina para onde quer. Portanto, é importante você conquistar a vitória dentro de você. Fortalecer o seu interior. Tudo posso em Jesus Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas, ou seja, eu construo dentro de mim, eu digo dentro de mim e vou agir segundo aquilo que eu recebi, porque ele se tornou cada vez mais poderoso. A parte interna da cidade, o seu interior é que precisa estar vivo, é que precisa estar acordado com aquilo que Deus falou. As circunstâncias vêm e querem atingir o teu interior, então proteja o teu interior. Coloque o capacete da salvação, proteja a tua cabeça, o órgão vital, a tua mente. É aí que Satanás vai vir e vai falar. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar circunstâncias para impedir você de conquistar a tua Jerusalém e de estar seguro naquele lugar. Agora, quando a gente, mesmo vendo, mesmo ouvindo o inimigo dizer, você não pode. Se lembram? Lá atrás, Golias já tinha falado isso para Davi. Você vai morrer, você não vai conseguir, você vai ficar nessa cama de enfermidade, você vai ficar nessa cadeira de aleijado, você vai ficar paralítico. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se levante dentro de você. Ainda que as circunstâncias, ainda que o mundo inteiro esteja contra você, maior é Deus que está contigo. Deus é superior, Deus é maior, Deus é grande, Deus é poderoso. Ele é o nosso Deus, o Deus de Israel é o nosso Deus. E ele se tornou cada vez mais poderoso. Em nome de Jesus, que você se torne um cristão cada vez mais poderoso, que as suas orações venham calar os céus. O mundo espiritual venha se calar. A Bíblia fala que principados e potestades que atuam nas regiões celestes. São demônios que estão ali falando, acusando, mandando mensagens negativas. Mas em nome de Jesus, que Deus nos levante, que te levante para você calar este mundo espiritual. Para você calar, veja, os jebuseus estavam lá em cima, eram os principados, eram as potestades dos ares. Mas Davi os calou. Davi os calou, falou assim, aleijado é você, Satanás. Derrotado é você. Quando Satanás, você perdeu. Aí, playboy, perdeu. Perdeu você, Satanás. Perdeu você e seus demônios, porque Deus está entregando nas suas mãos a tua cura. Deus está entregando nas suas mãos o suprimento. Deus está entregando nas suas mãos o trabalho. Deus está entregando nas suas mãos a vida abundante que você tem. Então, receba esta palavra, receba esta mensagem no nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Um acidentezinho na câmera aí.
Ai, Jesus. O diabo queria derrotar a gente aqui agora. Derrubou o celular aqui, porque a bateria deu lá que estava fraca, né? Aí eu fui tirar ele lá para continuar gravando. Mas vamos orar no nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida. Bondoso Deus, querido Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos surpreender neste dia, nesta semana, neste mês e neste ano os nossos inimigos. Pai, os homens duvidaram da capacidade que o Senhor tinha dado a Davi. Nós somos chamados pelo Senhor. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Eu quero abençoar esta pessoa que me ouve, esta pessoa que me vê. Em nome de Jesus Cristo, que venha sobre ela a unção de ousadia, a unção de coragem, a unção de ânimo e as estratégias. Estratégias que venham surpreender. Em nome de Jesus, estratégias que venham surpreender e que a oração que esta pessoa recebendo agora, a oração que ela fizer, venha calar o mundo, venha calar os céus, venha calar o mundo espiritual, venha calar os demônios, venha calar os jebuseus desta época e os céus possam passar, a nossa oração possa chegar até o terceiro céu. Em nome de Jesus eu abençoo a sua vida. Você tudo pode em Jesus Cristo que te fortalece. Levanta, Senhor, o ânimo. Levanta, Senhor, esta pessoa. Abra as portas, ó Deus, e dá força interior. Em nome de Jesus, ó Deus, eu confesso, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas limitações. Perdoa porque demos ouvido à voz de Satanás. Perdoa porque temos acreditado na mentira de Satanás. Mas a partir de agora, Senhor, os nossos ouvidos estarão abertos para ouvir a tua voz. Nossa mente estará sendo a mente de Cristo. Que a nossa vida seja, Senhor, uma carta aberta. Seja, Senhor, uma resposta para aqueles que estão tentando impedir a nossa chegada. Em nome de Jesus, nos ajude a combater o bom combate. Nos ajude a completar a nossa carreira aqui. Mas, principalmente, nos ajude a guardarmos a nossa fé. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo. Amém. Que Deus te abençoe, bênçãos e beijos no seu coração. Até a próxima.